berinjela com pêssego, donuts com banana. Você já sabe do que eu tô falando, né? Então com certeza você também sabe que tá faltando um ingrediente indispensável no meio dessa salada mista. Um pacotinho desse aqui, ó. Temas de buena. E aí pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje a gente vai falar da importância da camisinha na prevenção de DST. Opa galera, calma aí, aproveita e já anota que DST é um termo equivocado que tá caindo em desuso. O certo mesmo, segundo o Ministério da Saúde, é falar ISTs, que significa infecções sexualmente transmissíveis, já que uma pessoa sem sinais e sintomas pode ter e transmitir infecções como essas para outras pessoas. As ISTs são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. E como você já deve saber, são transmitidas principalmente por um contato sexual sem uso da camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Dizem que o Tinder e outros aplicativos de relacionamento, como o Grindr, Happn, OkCupid, enfim, todos esses aplicativos que a gente usa para lotar nosso WhatsApp de contatinhos, contribuem para aumentar os casos de ISTs pelo mundo. E por quê, galera? Porque eles deram para as pessoas muito mais oportunidade de conhecer parceiros sexuais. E é tanta conversa, rola tanto sexting, que é aquele sexo por mensagem, né? Que a gente acaba tendo aquele troca-troca básico de emojis. É berinjela, pra lá é pêssego, donuts, banana, pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Enfim, é tanto match, é tanto crush, que a MTV, essa mesmo, do canal de TV a cabo que você não assina, resolveu jogar o assunto na roda. E o que eles fizeram? No dia 1º de dezembro de 2015, que é o dia da luta mundial contra a AIDS, o canal colocou no ar uma campanha convidando a galera pro Menage de Emojis, que é mais ou menos assim. Eles criaram um teclado de emojis chamado Safe Sex. Traduzindo, seria um sexo seguro. Assim, a galera podia usar os emojis dos pacotinhos de camisinha. Eram vários pacotinhos diferentes, lá naquelas conversas mais calientes pelo celular. E de acordo com a campanha, quando as pessoas não falam sobre camisinha, elas também não usam. E com o emoji de preservativo ficou muito mais fácil introduzir esse assunto. E claro, se prevenir contra as ISTs. Galera, falar sobre AIDS é muito importante mesmo. Até porque a gente é de uma outra geração. A gente não perdeu um monte de amigos ou os nossos maiores ídolos para ela, como por exemplo Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury. A gente só ouviu falar dessas histórias e dessas pessoas. E a verdade é que a gente nem imagina o que foi sentir essas perdas na pele. E aí o que rola muito aqui no Brasil e nos outros lugares do mundo também é aquela velha e equivocada sensação de que nunca vai acontecer com a gente. E olha só uma coisa, embora os índices de pessoas infectadas tenham reduzido nos últimos anos, ainda existe um número imenso de pessoas portadoras de HIV vivendo no mundo. Vamos ver o que o nosso Manual do Manuel tem a nos dizer sobre isso. Uma matéria da revista científica The Lancet, publicada em 2018, revelou que, de acordo com a ONU, cerca de 37 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com o vírus HIV. Além disso, há cerca de 1.800.000 novos casos todos os anos. Já no Brasil, de acordo com o último boletim epidemiológico de HIV/AIDS, publicado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2017, mais de 880 mil pessoas convivem com o vírus. O país também tem registrado anualmente cerca de 40 mil novos casos. A conclusão é que os números de novos casos têm diminuído nos últimos anos, mas a queda tem acontecido de maneira muito lenta. Assim, torna-se cada vez mais difícil atingir a meta da UNAIDS, de restringir as novas infecções anuais a 500 mil até 2020 e a extingui-las de vez até 2030. De acordo com a publicação, a infecção é mais persistente em grupos marginalizados, em jovens, especialmente mulheres, e em países em desenvolvimento. Em todos esses casos, as populações também têm mais dificuldade de acesso ao tratamento.
A AIDS tem sim tratamento, meus queridos. Ela ainda não tem cura, mas tem tratamento. Uma vez que o vírus já tá no sangue, ele não tem como sair. Quer dizer, até hoje a ciência não desenvolveu nada que seja realmente capaz de extinguir para sempre o vírus do organismo da pessoa infectada. O que dá para fazer é diminuir a taxa de multiplicação do HIV pelo uso de um combinado de medicamentos, que a gente conhece como coquetel antirretroviral. Então, quando uma pessoa soropositivo toma esse combinado de medicamentos, ela vai deixando o índice de vírus cada vez mais próximo do zero no sangue dela. E aí o que rola? A chance dela infectar uma outra pessoa vai se tornando quase nula. Sensacional, né, pessoal? Mas para isso funcionar maravilhosamente bem, os pacientes precisam tomar os medicamentos diariamente, religiosamente, sempre no mesmo horário e o mais cedo possível desde o primeiro dia em que for diagnosticado com o vírus. Outra coisa é que, obviamente, o SUS, Sistema Único de Saúde, não pode deixar faltar medicamento em nenhuma cidade. E ele deixa? Pior que deixa. Direto a gente vê reportagens de atraso na entrega ou até de escassez da matéria-prima. É no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais. Isso é um erro muito grave, porque os pacientes eles voltam a ter uma carga viral reativada e isso vai comprometer a saúde dele e de outras pessoas. E esse descuido não é só no Brasil não. Vários outros países também deixam faltar medicamentos para a população. E aí fica difícil bater qualquer meta, né, galera? Outra coisa que complica muito a situação são as infecções mais recentes entre os jovens de 15 a 19 anos. Eu tava lendo aqui no Manual do Manuel que, de acordo com o relatório da UNICEF de 2017, meio que tem uns 30 jovens que se infectam a cada hora. E desses 30, 20 são meninas. Isso acontece com populações mais vulneráveis e marginalizadas, tipo na África do Sul e na Índia, onde tem o maior número de pessoas soropositivas. Isso rola porque lá as meninas começam a vida sexual muito cedo. É um caos. Elas não só são forçadas a se relacionar com homens mais velhos, como também elas não se sentem capazes de dar um fim no que estão vivendo. Elas se sentem impotentes, passam por situações de pobreza, dificuldade de ter com quem se aconselhar e por aí vai. Tem até um filme sul-africano muito bonito que fala sobre isso. Foi indicado ao Oscar em 2005, chama Yesterday. Ele conta a história de uma mulher de uma aldeia africana que descobre que tem AIDS. Ela era fiel ao marido, mas ele vivia pulando a cerca, né? E as cenas lá do filme mandam a real sobre o que as mulheres lá da África precisam encarar. Situações de discriminação, sexismo e medo. É complicado, viu, galera? E outra coisa é que é importante a gente deixar claro que a AIDS não é a única vilã. Tem muitas outras doenças, ou melhor, infecções sexualmente transmissíveis que não param de aparecer. Olha só. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, o CDC, só nos Estados Unidos, os números de episódios de sífilis, gonorreia e clamídia registraram em 2017 aumento de 15,1%, 5,1% e 2,8%, respectivamente. No Brasil, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo estima que, de 2012 a 2018, as ocorrências de sífilis por transmissão sexual aumentaram 603%. Outra realidade que preocupa o Ministério da Saúde é que a sífilis ameaça cada vez mais gestantes e bebês no país. De 2005 a 2013, os casos de grávidas com infecção pularam de 1.863 para 21.382, uma elevação de mais de 1000%. Essa enfermidade, que passa de mãe para filho, é chamada de sífilis congênita. E aí tem um outro assunto que a gente precisa conversar e dialogar melhor. Esse caso que a gente chama de transmissão vertical, em que a mãe transmite o vírus ou a bactéria para o bebê durante a gestação. Eles podem ser evitados desde que a mãe tenha um acompanhamento pré-natal adequado. No caso da sífilis, por exemplo, o combate pode ser feito com penicilina. Já nos casos da AIDS, a mãe tem que ter aquela baixa carga viral que a gente estava falando agora há pouco, e a pessoa também tem que receber todos aqueles antirretrovirais durante a gestação. Rola muita falta de informação mesmo quando o assunto são ISTs. A pílula anti-HIV, por exemplo, é uma outra coisa que poucas pessoas conhecem. Isso mesmo, já está rolando em alguns países uma pílula que previne a infecção do vírus HIV antes do sexo, e ela já chegou no Brasil. O Ministério da Saúde está oferecendo esse medicamento para aquelas pessoas que são prioridades, ou seja, alguém que se relaciona com uma pessoa que é soropositivo ou profissionais do sexo. Uma coisa que tem que ficar ligado aí é que a pílula é só pro HIV e não previne contra outras infecções não,
viu? O preservativo, que é também conhecido como camisinha, ainda é indispensável, além, claro, de ser o melhor método de prevenção e mais seguro que a gente conhece, né, galera? Mas por que então que eu tô te contando tudo isso? Porque, como eu tava dizendo, a informação é o primeiro passo pra gente combater qualquer mal, seja doença ou infecção, seja causado por bactéria, vírus ou qualquer micro-organismo. A gente só consegue combater aquilo que a gente conhece, galera. Então se informe sempre sobre tudo, procure informações confiáveis e cuidado com aquelas famigeradas fake news, tá ok? E só passe pra frente o que vocês realmente têm certeza que é verdade. Informação é a maior arma que a gente tem contra esses problemas. Aliás, contra qualquer problema, né não? E por hoje é isso, pessoal. Deixo vocês agora com a minha queridíssima a Vanessão, que vai ajudar vocês a colocarem todos esses repertórios picantes na sua redação nota 1000. Um beijo do Luca e não se esqueça, galera, de usar a camisinha sempre, viu? Ei, criaturas, tudo bom com vocês? Todo mundo focado na salada mista do Luca, né? Quero só saber se a galera do juízo tá focada no uso de preservativos também. Mas agora é hora de descascar esse abacaxi, que é escrever uma redação nota 1000. Se bem que pra vocês eu sei que já tá molezinha. Então, chega de enrolação e vamos logo pro recorte temático de hoje. O aumento dos registros de infectados por ISTs no Brasil. Vamos começar nossa redação com um clássico saltitante, o uso de repertório. Aqui, a gente pode usar aquele dado do Manual do Manuel que diz que, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 40 mil novos casos de HIV por ano. Depois a gente precisa retomar o tema, certo? Aí é só falar que, embora o número de infectados pela doença esteja em declínio, ainda é alarmante o registro de portadores de ISTs no país. E para fechar a introdução, a gente vai apresentar duas causas para esse aumento, que podem ser a falta de informação e a resistência ao uso de preservativos. Agora, no meu desenvolvimento 1, eu vou retomar o problema 1, a falta de informação. E aqui a gente pode falar que, ao contrário dos anos 80, quando muito se falava da AIDS, a redução dos casos de infectados fez com que houvesse uma consequente diminuição nas divulgações de métodos preventivos de ISTs. Aqui você pode até citar o caso de alguns famosos que morreram em decorrência da AIDS. Tem o Cazuza, o Renato Russo, o Fred Mercury, e para confirmar tudo isso, você pode citar a pílula anti-HIV, que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, pode ajudar os portadores do vírus e seus parceiros, mas que pouca gente sabe da existência dela. Já no meu desenvolvimento 2, eu vou retomar o meu problema 2. Bom, a gente pode começar esse parágrafo falando óbvio, que no Brasil muitos jovens não usam camisinha por acreditarem que não correm o risco de infecção. Depois você pode falar que o fato de muitas ISTs serem silenciosas e de difícil identificação visual aumenta as chances de contágio quando não há o uso de preservativos. E por fim, pode apresentar dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo que apontam um aumento expressivo de casos de sífilis, gonorreia e clamídia, sendo que todas elas podem ser evitadas com o uso de preservativos. Finalmente, na conclusão, você vai apresentar uma solução para reduzir o quadro de infectados por ISTs no Brasil. E, claro, vai fazer tudo certinho respondendo as perguntas mágicas. Quem faz o quê, como e para quê? E o como bem detalhadinho. Bora lá! Quem? O Ministério da Saúde. Deve fazer o quê? Promover o incentivo ao uso de preservativos. Como? Por meio da criação de campanhas nacionais nas mídias televisivas e nas redes sociais que relatem dados que comprovem o aumento dos casos de infecção por ISTs e a importância do uso da camisinha. E para quê? Para que mais cidadãos percebam a gravidade desses contágios e pratiquem sexo seguro. E finalmente, para retomar o repertório que você usou lá na sua introdução, você pode dizer que, desse modo, será possível diminuir significativamente o número de portadores de infecções sexualmente transmissíveis relatado pelo governo. Terminamos por aqui, criaturas e criaturas. Espero que tenha sido bom para vocês e que vocês tenham tanto juízo quanto eu canso de desejar aqui. Nada de colocar a vida de vocês e do coleguinha em risco. E é isso. Beijo, muito juízo e reforçando o que o Luca disse, usem camisinha.